Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu quero abordar 3 assuntos aqui rapidinho. Primeiro, não podia deixar de ser Lula. Eu vi algumas vezes a presidenta do Supremo dizer que não podia apequenar o Supremo. Mas o Supremo se apequena a cada dia com essas atitudes, porque a manobra que o ministro Fachin fez contra o Lula é tão visível, tão concreta, que não dá para disfarçar, não tem nem como disfarçar. É uma manobra de verdade. Ele contou os votos na turma, viu que o Lula ganharia, aí ele bota para o pleno. Ora, a segunda turma é que é a turma de julgar os processos da Lava Jato. Podia até ir depois para o pleno, mas com antecipação, não tem manobra, é a palavra que a gente usa geralmente em plenárias, é manobra explícita. Né? Porque agora sim, não tem como dizer que Lula não é um preso político. Ele está sequestrado para não participar da eleição. Essa que é a verdade. Essa mudança, esse encaminhamento ao pleno foi a confissão disso. Né? Cada vez mais eu me convenço, eu acho que a população brasileira também, daquela história de um acordo com o Supremo, com tudo. Está aí. É uma tabelinha, Moro, Curitiba, Porto Alegre, o TRF, mais aqui o Tribunal Superior, o Supremo. Né? Não, é uma tabelinha assim, tudo combinado. Quem é que não vê? O senhor não vê porque botou uma venda nos olhos. Né? Não tem lógica nenhuma essa mudança de segunda turma para pleno. A não ser porque ele contou os votos no pleno e acha que vai ser a mesma votação da outra vez. Ali já é conhecido. Na turma, os ministros iam repetir os seus votos. E aí ele contou e viu que o Lula ganharia. Foi só isso que aconteceu. Né? Até porque é Supremo, mas não é santo. E eu acho que a gente precisa cada vez mais... Acho que é por isso que a população cada vez mais vota no Lula. Porque diziam que era só Nordeste e não é mais só Nordeste. O Lula está ganhando em lugares que ele nunca ganhou. É porque a população está vendo a parcialidade do Judiciário. Então, só para lembrar assim, as últimas, para ver como a parcialidade é tamanha. Né? Que os casos são iguais, mas as decisões são diferentes. Né? Por exemplo, Celso de Mello arquivou o inquérito contra Luiz Nunes. E o processo era bem parecido com todos os outros que envolvem o PT e outras pessoas e outros partidos também. Depois, logo em seguida, Barroso arquiva inquérito contra Ricardo Ferraço. Moro abre mão de julgar Beto Richa. Fux pede vista no processo sobre a apreensão de bens de Aécio Neves. Fux arquiva inquérito contra o deputado Onyx Lorenzetti. Supremo proíbe condução coercitiva. Claro, já produziram o filme da Globo com a condução, com o espetáculo feito na invasão do apartamento do Lula. Então, não precisa mais. É claro que a gente é contra a condução coercitiva. Agora, a forma como está sendo feita, como se proíbe, é depois de atingir os objetivos de ter exposto o Lula daquela maneira e a dona Marisa também. Então, isso aqui, tem mais, a Procuradora da República já pediu pela 3ª vez a prorrogação da investigação contra o Temer. Sem falar em outro processo agora que ele foi dispensado, foi tirado do processo. Então, isso é ou não é parcialidade? Né? Eu acho que a população brasileira está cada vez mais vendo isso e, por isso, cada vez mais quer votar no Lula. Mas a intenção aqui é exatamente para tirar o Lula do jogo. Quero também tocar no assunto da Copa do Mundo. Daqueles senhores que, aliás, está sendo a marca da Copa, a questão do machismo, não só o brasileiro, mas principalmente os brasileiros, meninos bem-nascidos, bem alimentados e com dinheiro para se deslocar para a Rússia para assistir a Copa do Mundo, vão lá e envergonham o país. Eu fico perguntando se aqueles meninos têm mãe, aqueles rapazes lá têm mãe, tem irmãs,
tem filhas, né? Ali já tem alguns que devem ter filhas pequenas, e que eu espero que estejam bastante envergonhadas daquela atitude. Eu acho que aquilo não podia ficar por isso mesmo. Alguns setores já estão até tomando providência, mas eu acho que o Brasil, a Embaixada Brasileira, tinha que tomar providência de, pelo menos, punir aqueles rapazes, tirando-lhes o direito de continuar a ver a Copa, mandando eles de volta para o Brasil. Aquele desrespeito. Aí a gente fica perguntando por que tanto machismo no Brasil, por que tanta violência contra a mulher, porque, ora, levam o costume de casa para fora. Ninguém esquece que em 2014 ouviram um estado inteiro, eu acho engraçado isso, está estarrecido com algumas pessoas, o meio de comunicação principalmente, mas em 2014 ouviram um estado inteiro dizer uma coisa terrível com a presidente da República e ninguém disse nada. Então, aquelas pessoas ficaram respaldadas para repetir aquelas atitudes com qualquer mulher, com todas as mulheres. Então, é muito sério isso que a gente precisa, e a gente está longe, e as mulheres estão longe de vencer o machismo nesse país, porque a educação permite isso. Certamente as famílias daqueles meninos, rapazes, não acham que eles fizeram nada demais, estão dizendo, não, era só uma brincadeirinha, brincadeira. Então, o machismo virou brincadeira no Brasil, e é por isso que a gente tem 13 mulheres mortas todo dia por feminicídio, né? E é por isso que a gente tem 135 pessoas estupradas todo dia, sendo metade menores de 13 anos, porque aos ricos é dado o direito de dizer que é brincadeirinha. Fosse um pobre, talvez o tratamento fosse diferente. E, por último, quero falar, né, já que o Brasil vai receber amanhã a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, acho que amanhã, que vem discutir sobre a Venezuela, sobre base militar, sobre imigrantes. Certamente, na Venezuela, vai buscar o apoio do Brasil para intervir na Venezuela, né, instalar base militar no Brasil. E sobre imigrantes, eu não sei o que ele tem a falar, porque é um país que enjaula criança da forma que os Estados Unidos enjaularam meninos, separados dos pais, enjaulados, não cabe se meter em mais nada. Não tem nem como se falar em direitos humanos, querer intervir na Venezuela, porque aquilo ali é uma grave violação de direitos humanos, e principalmente com crianças. Eu vi aqui muita gente fazer discurso e mais discurso sobre a defesa das crianças, marco legal da primeira infância, e não vejo assim o constrangimento com aquilo que foi feito. A diplomacia brasileira só se pronunciou depois que descobriu que tinha crianças brasileiras também no meio daquelas que estavam lá enjauladas. O mundo ficou escandalizado com aquilo, mas a diplomacia brasileira não deu um pio. Eu fico perguntando se fosse em Cuba aquilo ali, se fosse na Venezuela, se fosse na Bolívia, qual teria sido a reação da diplomacia brasileira? Então, é preciso que a gente preste atenção a essa questão do migrante, que é uma questão mundial, que eles não estão indo ali, estão indo ali em busca de vida melhor. A boa parte é fugitivo de guerras, né? Então, é preciso que o Brasil, eu espero que o Brasil amanhã não se associe aos Estados Unidos naquele comportamento feito, que o presidente lá disse que vai continuar com a tolerância zero. Então, não disse que vai fazer o possível para não separar as crianças, mas não disse que não vai separar. Então, é preciso que o Brasil se posicione sobre essas coisas, senão fica parecendo que é um país mais submisso do que a gente sabe que é aos Estados Unidos. Muito obrigada, senadora.